61. O Instituto Nacional do Seguro Social poderá concordar com valores divergentes para pagamento da dívida, objeto da execução fiscal, quando a diferença entre os cálculos de atualização da dívida por ele elaborados ou levados a efeito pela contadoria do juízo e os cálculos apresentados pelo executado for igual ou inferior a 5%. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se somente às dívidas cuja petição inicial da execução tenha sido protocolada em juízo até 31 de março de 97. Parágrafo 2º. A extinção de processos de execução em decorrência da aplicação do disposto neste artigo não implicará condenação em honorários, custas e quaisquer outros ônus de sucumbência contra exequente, oferecidos ou não embargos à execução, e acarretará a desistência de eventual recurso que tenha por razão a divergência de valores de atualização nos limites do percentual referido. Artigo 362. O Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal estabelecerão critérios para a dispensa de constituição ou exigência de crédito de valor inferior ao custo dessas medidas. Artigo 363. A arrecadação das receitas prevista nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do parágrafo único do artigo 195, bem como as contribuições incidentes a título de substituição e o pagamento dos benefícios da Seguridade Social serão realizados pela rede bancária ou por outras formas nos termos e condições aprovados pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Artigo 364. As receitas provenientes da cobrança de débitos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e da alienação, arrendamento ou locação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Instituto Nacional do Seguro Social deverão constituir reserva técnica de longo prazo que garantirá o seguro social instituído no plano de benefícios da Previdência Social. Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos de que trata este artigo para cobrir despesas de custeio em geral, inclusive as decorrentes de criação, majoração ou extensão dos benefícios ou serviços da Previdência Social, admitindo-se sua utilização excepcionalmente em despesas de capital, conforme definido na Lei Orçamentária. Artigo 365. Mediante requisição do Instituto Nacional do Seguro Social, a empresa é obrigada a descontar da remuneração paga os segurados a seu serviço a importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída, junto à Seguridade Social, relativa a benefícios pagos indevidamente, observado o disposto no artigo 154. Artigo 366. O presidente de turma de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil recorrerá de ofício sempre que a decisão, inciso 1, declarar indevida contribuição ou outra importância apurada pela fiscalização, inciso 2, relevar ou atenuar multa aplicada por infração a dispositivos deste regulamento. Parágrafo 2º. O recurso de que trata o caput será interposto ao segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Parágrafo 3º. O Ministro de Estado da Fazenda poderá estabelecer limite abaixo do qual será dispensada a interposição do recurso de ofício, previsto neste artigo. Artigo 367. O Instituto Nacional de Seguro Social e a empresa de processamento de dados da Previdência Social confrontarão a relação dos óbitos com os cadastros da Previdência Social, determinando o cancelamento dos pagamentos a partir da data do falecimento dos beneficiários identificados na comunicação a que se refere o artigo 228. Artigo 368. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social obrigado a: inciso 1,
enviar às empresas e aos contribuintes individuais, quando por eles solicitado, extrato de recolhimento das suas contribuições. Inciso 2. Emitir automaticamente e enviar às empresas avisos de cobrança de débitos. Inciso 3. Emitir e enviar aos beneficiários carta de concessão de benefícios, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos. Inciso 4. Reeditar versão atualizada da Carta dos Direitos dos Segurados. Inciso 5. Divulgar com a devida antecedência pelos meios de comunicação alterações das contribuições das empresas e dos segurados em geral. Inciso 6. Descentralizar progressivamente o processamento eletrônico das informações, mediante extensão dos programas de informatização dos postos de atendimento e as gerências regionais de arrecadação e fiscalização. Inciso 7. Garantir a integração dos sistemas de processamento eletrônico de informações e sua compatibilidade com o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Inciso 8. Tornar disponível ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas sobre as despesas do regime geral de previdência social, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo único. O fornecimento das informações a que se referem os incisos 1 e 3 do caput poderá ocorrer por meio de sua disponibilização pelos canais de atendimento do INSS previsto na Carta de Serviços ao Usuário do INSS. Artigo 369. Os depósitos judiciais e extrajudiciais referentes a contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social serão efetuados na Caixa Econômica Federal mediante guia de recolhimento específica para essa finalidade, conforme o modelo a ser aprovado pelo Instituto Nacional do Seguro Social e confeccionado e distribuído pela Caixa Econômica Federal. Parágrafo 1º. Quando houver mais de um interessado na ação, o depósito será efetuado à ordem e disposição do juízo, em nome de cada contribuinte individualizadamente. Parágrafo 2º. A guia de recolhimento conterá, além de outros elementos fixados em ato normativo da autoridade competente, os dados necessários à identificação do órgão judicial em que tramita a ação. Parágrafo 3º. No caso de recebimento do depósito judicial, a Caixa Econômica Federal remeterá em uma via da guia de recolhimento ao órgão judicial em que tramita a ação. Parágrafo 4º. A Caixa Econômica Federal tornará disponível que o Instituto Nacional do Seguro Social, por meio magnético, os dados referentes aos depósitos. Artigo 370. O valor dos depósitos recebidos será creditado pela Caixa Econômica Federal à subconta da Previdência Social da Conta Única do Tesouro Nacional junto ao Banco Central do Brasil, no mesmo prazo fixado para recolhimento das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 371. Mediante ordem da autoridade judicial, ou no caso de depósito extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor do depósito após o encerramento da lide ou do processo litigioso será: inciso 1, devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de 24 horas, quando a sentença ou decisão lhe for favorável ou na proporção em que ou for acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da efetivação do depósito, até o mês anterior ao de seu levantamento, e de juros de 1% relativamente ao mês em que tiver sendo efetivada a devolução. Inciso 2. Transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do correspondente crédito, quando se tratar de sentença ou decisão favorável ao Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 1º. O documento contendo os dados relativos aos depósitos devolvidos
ou transformados em pagamento definitivo, a ser confeccionado e preenchido pela Caixa Econômica Federal, deverá ser aprovado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 2º. O valor dos depósitos devolvidos pela Caixa Econômica Federal será debitado à subconta da Previdência Social da Conta Única do Tesouro Nacional junto ao Banco Central do Brasil, a título de restituição no mesmo dia em que ocorrer a devolução. Parágrafo 3º. O Banco Central do Brasil creditará na conta de reserva bancária da Caixa Econômica Federal no mesmo dia os valores devolvidos. Parágrafo 4º. Os valores das devoluções, inclusive dos juros acrescidos, serão contabilizados como estorno da respectiva espécie de receita em que tiver sido contabilizado o depósito. Parágrafo 5º. No caso de transformação do depósito em pagamento definitivo, a Caixa Econômica Federal efetuará a baixa em seus controles e comunicará a ocorrência ao Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 6º. A Caixa Econômica Federal manterá controle dos valores depositados, devolvidos e transformados em pagamento definitivo por contribuinte e por processo, devendo relativamente aos valores depositados e respectivos acréscimos de juros, tornar disponível o acesso aos registros, emitir extratos mensais e remetê-los ao Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 7º. Os extratos referidos neste artigo conterão dados que permitam identificar o depositante, o processo administrativo ou judicial, a movimentação dos depósitos durante o mês, além de outros elementos considerados indispensáveis. Artigo 372. Pelo recebimento dos depósitos e pela prestação dos demais serviços previstos nos artigos 369 a 371, a Caixa Econômica Federal será remunerada pela tarifa fixada pelo Ministro de Estado da Fazenda, na forma do disposto no Decreto 2.850. Artigo 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste regulamento, exceto aqueles referidos no artigo 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices, atualizados para reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Artigo 374. Serão aceitos os números de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes até que seja concluída pela Secretaria da Receita Federal a implantação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Artigo 375. Ficam anistiados, por força do artigo 3º da Lei 9.476, os agentes políticos e os dirigentes de órgãos públicos estaduais, do Distrito Federal ou municipais, a quem foram impostas penalidades pecuniárias pessoais até 24 de julho de 97, em decorrência do disposto no artigo 289. Artigo 376. A multa de que trata a linha E do inciso 1 do artigo 283 retroagirá a 16 de abril de 94, na que for mais favorável. Artigo 377. Os recursos a que se refere o Decreto 2.536 não têm efeito suspensivo. Artigo 379. A pessoa jurídica de direito privado, já beneficiária da isenção ou que já a tenha requerido e que atenda ao disposto nos artigos 206 ou 207, está dispensada do requerimento, previsto no artigo 208, devendo até 30 de maio de 1999. Inciso 1. Comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social que está enquadrada nos artigos 206 ou 207. Inciso 2. Apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social o plano de ação de atividades a serem desenvolvidas durante o ano em curso. Parágrafo único. O Conselho Nacional de Assistência Social, mediante resolução que observe a natureza dos serviços assistenciais, poderá, por proposição da Secretaria de Estado de Assistência Social, considerar atendido o requisito de gratuidade, à vista de doações ou contribuições voluntárias, feitas por terceiros, pelos responsáveis ou pelos próprios beneficiários dos serviços, desde que garantido o livre acesso
a esses serviços, independentemente dessas doações e contribuições, não lhes aplicando o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 206. Artigo 380. Fica cancelada a partir de 1º de abril de 99 toda e qualquer isenção de contribuição para a Seguridade Social concedida em caráter geral ou especial em desacordo com os artigos 206 e 207. Artigo 381. As normas desse regulamento, de natureza procedimental, aplicam-se imediatamente a todos os processos pendentes no Ministério da Previdência e Assistência Social e no Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 382. Os tratados, convenções e outros acordos internacionais de que o Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes e que versem sobre matéria previdenciária serão interpretados como lei especial.